Para o pessoal lá do canal, então já estamos gravando e eu selecionei para a temática de hoje um assunto super importante, super complexo, que eu levei 20 anos deglutindo para compreender e agora eu vou entregar para vocês um bullet point, assim, tópicos essenciais que nós precisamos ter de memória, de bate-pronto, tudo para você ter à mão em 30 minutinhos, fazer 50, 30 minutinhos para revisarmos assuntos fundamentais da execução fiscal com relação ao redirecionamento da execução fiscal. Muito bem, meus amigos. Então, nós chegamos a esta nossa, acho que é a sexta aula, né? Sexta aula para tratarmos, então, hoje sobre redirecionamento e responsabilidade tributária, tudo que você precisa saber. Então, fica comigo para você ter agora tudo resumidinho, coisas essenciais e atualizadas com a jurisprudência do Supremo e do STJ, muito especialmente o STJ com relação a este assunto. Muito bem, o material de apoio desta aula vai ser enviado na sequência por e-mail, tá? Para quem está inscrito lá na minha lista. Então, fiz um resuminho, certo? Um resuminho do que está aqui em quase 100 páginas do nosso livro de comentários à nossa lei de execuções fiscais. Vou deixar com vocês um bullet point. Quem quiser se aprofundar, fica o convite para visitar lá a editora na Amazon para aquisição do seu volume. Está sendo muito bem acolhido, fico muito feliz, muito satisfeito. Foi um pedido de vocês, né? Um resumo, assim, material aprofundado, atualizado e, digamos assim, que não seja puramente teórico, mas que seja realmente a prática diuturna das execuções fiscais, assim como é este nosso projeto, um curso prático com atualizações sempre da jurisprudência. Bom, antes de tudo, nós precisamos saber o que é, Tiago, afinal de contas, esse tal do redirecionamento da execução fiscal. Pessoal, o redirecionamento nada mais é do que uma decisão incidental na execução fiscal. Quando eu cheguei lá na unidade, né, comecei a trabalhar. Isso há 20, quase 20 anos atrás, agora em janeiro já vai para 20 anos. E aí, o que acontece? Cheguei lá e nem sabia direito o que era redirecionamento. Eu estudava isso tudo como uma coisa teórica, né? Uma coisa assim, meramente doutrinária, com alguns lampejos jurisprudenciais. E na prática a gente depara, Tiago, o que é isso aí? Que bicho é esse? É uma decisão interlocutória incidente na execução fiscal. A execução está caminhando para cá e nós vamos dar um giro de 90 graus, vamos redirecionar, dar um novo percurso, vamos guindar o nosso volante para buscar o patrimônio de outras pessoas eventualmente responsáveis pelo débito da execução fiscal. Tiago, qual é o diabo do fundamento disso aí? No nosso bullet point está artigo 4º. Agora vou usar os dedos certos, né? É artigo 4º da nossa lei de execuções. Eu não deixei a minha aberta aqui, mas de todo modo está lá que a execução fiscal poderá ser promovida contra quem, Tiago? Contra o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E aí, segue o baile. Então, responsáveis com base na lei tributária. Então, nós vamos, com base neste fundamento, nesta previsão normativa da nossa lei de execuções fiscais, dar esta guinada, né, para buscar no patrimônio de eventuais co-devedores, corresponsáveis, outros sujeitos, pessoas físicas naturais, né, como eu e você, ou pessoas jurídicas eventualmente responsáveis por diversas ordens, né, por são diversas as possibilidades de redirecionamento da execução fiscal. Aqui eu procurei focalizar naquilo que é o mais frequente, o mais importante, que eu julgo que vocês jamais deverão deixar de ter na sua alça de mira. Sempre tenham, né, o estudo do redirecionamento por o que, Tiago? Dissolução irregular. A tal falada dissolução irregular, que é, digamos assim, a imensa maioria das execuções fiscais redirecionadas. Mas antes de chegarmos lá, estou olhando aqui no meu bullet point, antes de chegarmos lá, afinal de contas, qual é
esta responsabilidade. O que é isso? Nós precisamos sempre rememorar que a responsabilidade tributária no Brasil, isso pode parecer óbvio, pode parecer trivial, mas o óbvio também precisa ser dito. E a responsabilidade tributária entre nós, ela é subjetiva naquelas situações previstas lá do artigo 135 do CTN. Eu não me reporto a responsabilidade por sucessão, mas aqui a responsabilidade do agente econômico, daquele que comanda a empresa, que toma as decisões, enfim, que se reúne com os demais sócios e propõe e aderem ou não, enfim, dão uma guinada, também uma guinada, estou repetindo o termo, né? Mas dão um cavalo de pau lá no funcionamento da vida interna da sociedade, e estas pessoas, portanto, podem vir a ser responsabilizadas na medida em que atuem, na medida em que deliberem, na medida em que, inclusive, tenhamos prova acerca deste fato gerador da responsabilidade tributária, previsto em termos gerais pelo artigo 135 do nosso Código Tributário Nacional, e que, com alguma reserva doutrinária da minha parte, com alguma reserva, algum pensamento dissonante, muito embora o meu pensamento, o artigo 135 ele vem sendo utilizado também, inclusive pela jurisprudência do STJ, para fundamentar o redirecionamento da execução fiscal com base na situação de fato, que é a situação da dissolução irregular. E eu disse que o artigo 135 do CTN traz, digamos assim, a regra geral, a norma geral, e a gente precisa lembrar que em algumas outras situações o ordenamento também, a gente vai chegar em outro ponto a este respeito, mas o ordenamento aqui e acolá traz alguma normativa com relação à responsabilidade. E vamos apontar aqui duas razões muito importantes que vocês jamais devem deixar de ter em consideração, que é fundamentalmente a necessidade de lei complementar. Parece muito óbvio, mas é necessário lei complementar para tratar de crédito tributário. Tiago, onde está isso? O Supremo decidiu, sede de repercussão geral, quando ele julgou o artigo 13 da Lei 8.620 de 93. Se eu não eu não deixei ele marcado aqui, mas foi este enfim, a base, o que provocou o Supremo para decidir no recurso extraordinário, né, em repercussão geral, 562.276, vou deixar anotado para vocês, e neste recurso extraordinário, o Supremo assentou, isso foi lá em 2009, 2010, na relatoria da ministra Ellen, assentou que é necessário lei complementar para tratarmos de responsabilidade tributária. Então, o requisito formal, procedimental, a base normativa deve estar tratada, né, numa lei complementar que dispõe sobre responsabilidade pelo quê? Pelo crédito tributário. Fechou? Mas, mais do que isso, nesse recurso extraordinário 562.276, esse eu não decorei ainda, mas neste conhecido recurso extraordinário de relatoria da ministra Ellen, assentou também o Supremo que era necessário um juízo de razoabilidade, portanto, é uma inconstitucionalidade material que havia presente lá no artigo 13, certo? Que não poderia haver uma discricionariedade absoluta por parte do legislador tributário, que é tão pródigo, né? Tão pródigo em estabelecer em garantias, em reforços, esse era o termo que eu queria usar, restabelecer reforços à recuperabilidade dos créditos tributários. Então, o legislador tributário, muito embora possa sempre reforçar a recuperabilidade do crédito tributário, não pode atuar de uma forma de tal forma discricionária que vai redundar numa arbitrariedade, buscando atingir patrimônios de pessoas que, na verdade, pouco têm a ver com aquela causa da corresponsabilização. Sócios que não tenham aderido ao propósito violador da lei, que não tenham aderido, por exemplo, ao propósito de violar o objeto societário, são considerações que o legislador tributário deveria ter em consideração, ele deveria pensar sobre isso, ele deveria se circunscrever
né, dentro de um ambiente em que o sócio realmente tem uma aderência com relação à causa eleita pelo legislador como fundamento para a corresponsabilização. Portanto, neste recurso extraordinário 562.276, disse o Supremo, é necessário lei complementar e é necessário também um juízo de razoabilidade com relação à atribuição da responsabilidade tributária, de forma que nós não tenhamos um arbítrio estatal que possa até eventualmente redundar em confisco e possa eventualmente até redundar no cerceamento do exercício da liberdade de iniciativa econômica. Foram esses dois fundamentos que o Supremo invocou, nada mais do que são fundamentos do próprio sistema capitalista, liberdade e propriedade. Não se pode aniquilar essas duas garantias que são direitos humanos, né, direitos fundamentais, enfim, direitos humanos. Liberdade e propriedade são fundamentais à própria existência da sociedade e à própria hidratação, né? A nossa irrigação ao funcionamento do Estado através dos tributos. Não se pode matar as galinhas dos ovos de ouro, sufocando o exercício dessas liberdades constitucionais tão importantes no sistema capitalista. Então, primeiro de tudo, lei complementar e também temos que ter controle com relação à própria corresponsabilização. E esta corresponsabilização deve ser sempre subjetiva, certo? Súmula 430 do STJ trata exatamente deste ponto. E também a súmula 430 do STJ estabelece que o mero inadimplemento tributário, o mero não pagamento, isoladamente considerado, não é causa bastante para a corresponsabilização. Quando eu preparava lá os meus originais, eu fui revisitando a jurisprudência do STJ e o julgado mais antigo que eu localizei na jurisprudência do STJ data de 1996, que foi no que eu consegui apurar a guinada de 180 graus no sentido da corresponsabilização necessariamente ser subjetiva. Quando eu cheguei na unidade, era muito, na vara de execuções fiscais, era muito comum haver redirecionamento da execução fiscal pelo mero inadimplemento. Então, funcionava assim. Frustrada a execução em face da devedora original, se constatava que não havia bens, ela já tinha fechado, qualquer coisa desse tipo, né? Não havia possibilidade de recuperação do crédito da execução fiscal em face da devedora original. O que nós tínhamos era um simples pedido de redirecionamento, e o juiz, sem perquirir de quaisquer outros elementos, simplesmente mandava incluir o sócio administrador no polo passivo para que dele seja fosse então cobrado o crédito inadimplido lá na execução fiscal. Bom, isso mudou em 1996. Em 96, o STJ deu esta guinada dizendo que é necessária a presença de elementos, indícios, alguma prova acerca dos pressupostos que legitimem, com base em lei complementar, com base no 135 do CTN, a corresponsabilização de terceiros pelos débitos deixados inadimplidos, né, pela devedora original, notadamente uma sociedade empresária e, no mais das vezes, uma sociedade limitada. Muito bem. E aí chegamos a mais um ponto essencial que você nunca pode deixar de ter em perspectiva. O STJ disse que quando a CDA tem o nome de um eventual codevedor como tal, ou seja, um codevedor apontado na própria inicial, estabelece o STJ que haveria presunção de liquidez e certeza da CDA também quanto a esta corresponsabilização solidária atinente lá àquele sujeito passivo adicional aderido lá à CDA, certo? Então, caso o codevedor conste como tal na CDA, há presunção de liquidez e certeza com relação a esta corresponsabilidade, certo? Recurso especial 900.371. 900.371 STJ estabeleceu esta diretriz e disse mais o STJ, agora em sede de repetitivo 1.110.925,
O STJ disse neste repetitivo precedente obrigatório que não cabe exceção de preexecutividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa. Ou seja, caso nós tenhamos um codevedor apontado como tal na CDA, este codevedor não pode se valer de exceção de preexecutividade para discutir esta sua apontada corresponsabilidade. Ele não pode, através da exceção de preexecutividade, produzir prova, não poderia discutir esta apontada corresponsabilidade. Disse o STJ que isso deve ser postergado para a via incidental dos embargos à execução fiscal. E isso é muito grave, porquanto, pela jurisprudência ainda majoritária, no sentido de que é necessário garantir a execução fiscal para se acessar a via dos embargos à execução, que é a via preferencial para o exercício de defesa, tal qual imaginada, né, pela nossa lei de execuções fiscais. Então, nós vimos que quando o nome do codevedor está lá na CDA, a execução pode, então, ser proposta diretamente contra este codevedor, porque nós temos já uma solidariedade entre estes codevedores indicados como tais na CDA. Bom, e aí, então, imaginemos uma situação em que a execução fiscal foi proposta em face da empresa metalúrgica ABC. Você usa esse exemplo, não sei se tem um caso aí na sua cidade aí, uma metalúrgica ABC. De todo modo, vamos imaginar uma situação que nós temos uma execução fiscal proposta contra a metalúrgica ABC limitada. Frustrada a execução em face da nossa devedora, da nossa executada, que, por exemplo, não foi localizada quando da tentativa de citação. Nós tivemos lá uma carta citatória devolvida como não localizada, ausente ou mesmo mudou-se. Nós tivemos uma diligência do oficial de justiça buscando citar a nossa executada metalúrgica ABC, retorna a diligência do oficial de justiça também negativa, dizendo que a empresa não está mais localizada naquele seu domicílio fiscal. E agora? Bom, a súmula 435 do STJ resolveu essa situação no sentido de que, não localizada a empresa no seu domicílio fiscal, presume-se ter sido dissolvida irregularmente. Com outras palavras, e legitima esta situação o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador. Tá bem? Então, vamos redirecionar a execução fiscal com base na súmula 435 do STJ em face do administrador. Tudo porque nós tivemos uma certa inversão do ônus da prova, porque diz o STJ que se presume dissolvida irregularmente a sociedade não localizada no seu domicílio fiscal. O que significa presume-se ter sido dissolvida irregularmente? Nós precisamos produzir eventualmente uma prova que abale esta presunção. Não, ela na verdade faliu. Não, na verdade ela está operando num outro endereço e está aqui. Não, na verdade houve aqui uma dissolução judicial da sociedade. Outras situações congêneres, situações que eventualmente podem abalar aquela presunção ditada nos termos da súmula 435 do STJ, ditada pela não localização da devedora no seu domicílio fiscal. Bom, mais do que a gente lembra lá, né, que no inciso 5º do artigo 4º da nossa lei de execuções, como está apontado aqui, as dívidas tributárias e não tributárias podem ser objeto de redirecionamento. E, então, nós temos o tema 630. No tema 630 do STJ, a Corte decidiu que a dissolução irregular determina o redirecionamento da execução fiscal tanto por créditos tributários quanto por créditos não tributários. Portanto, precedente vinculante obrigatório a todos os demais tribunais inferiores, juízes inferiores,
tema 630 do STJ estabelece que a dissolução irregular legitima o redirecionamento também com relação a créditos não tributários. Haviam me perguntado numa caixinha de perguntas, né? Eu sempre abro umas caixinhas de perguntas aí para vocês colocarem as suas dúvidas, inquietações, afinal de contas, muitas vezes as execuções fiscais são difíceis de serem estudadas, né? Coloquei lá uma caixinha de perguntas e veio uma, qual é a prova, essa que veio essa questão, foi a questão trazida. Qual é a prova necessária ou suficiente para que nós tenhamos um redirecionamento da execução fiscal? Bom, a súmula 435 do STJ diz que não localizada. E este não localizada, como é que se faz? Bom, poderia o carteiro colocar lá o mudou-se no aviso de recebimento e este documento ser devolvido, então, ao judiciário e ser a prova suficiente da dissolução irregular? Poderia o carteiro apontar, então, mudou-se e isso ser a prova suficiente da dissolução irregular? Diz o STJ que não. Por quê? Porque o carteiro não tem fé pública acerca destes elementos. Seria necessário, e agora vou me socorrer da súmula 113 do TRF da 4ª região, aqui é minha região, né, no sentido de que a diligência do oficial de justiça é que é a prova suficiente da dissolução irregular, ou seja, da constatação de que a empresa não está mais funcionando localizada no seu domicílio fiscal, não bastando para tanto a mera correspondência devolvida. Portanto, no pensamento do STJ, não se poderia confiar apenas no mudou-se lá apontado pelo carteiro no AR, e o TRF da 4ª região diz que seria necessário, então, nós fazermos uma diligência por parte do oficial de justiça, tá bem? Bom, diz mais o STJ, que o tempo corre, né? Meu Deus, queria fazer tudo em meia hora. Diz mais o STJ que cabe ao administrador contra o qual foi redirecionado a execução fiscal demonstrar que não praticou qualquer ato que efetivamente determinasse a responsabilidade tributária. Vou deixar anotado aqui, né, para vocês, agravo regimental no RESP 643.918. Então, cabe ao administrador, como eu disse, o contraditório é diferido. Não é? Nós precisamos suscitar e fazer a prova na via da ação incidental de embargos. Em algumas situações que tenhamos prova documental pré-constituída muito forte, nós poderíamos nos valer da exceção de pré-executividade, caso extraordinariamente aquele codevedor contra o qual foi redirecionada a execução não está na CDA como codevedor. Professor, se na atualização do débito a fazenda alterar o termo inicial, a extinção ou a fazenda pode alterar a CDA? Erros havidos na CDA podem ser retificados, isso motivar a substituição da CDA, mas tem que ter um erro, né? Não pode ser algo essencial, assim, digamos, né? Uma coisa lateral como data de vencimento, a princípio, seria um erro não essencial com relação ao crédito. Escapa do nosso propósito hoje aqui, né? Mas apertei um botão errado aqui. Muito bem, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui sobre o assunto da nossa conversa de hoje. Então, não tem. Seguimos. E aí, tema 962 do STJ, recentemente julgado. O sócio que deixou a sociedade sem dar causa à dissolução. Isso aqui é muito importante. Eu recebi um feedback muito bacana de uma aluna que teve acesso a um conteúdo a este propósito, foi atrás desta temática aqui, dos fundamentos, foi buscar o julgado do STJ e aquilo foi muito importante para ela em uma determinada situação lá. Bom, o que diz o STJ com relação a qual sócio que deve responder pelo débito?
o sócio que deixou a sociedade, ou seja, ele cedeu as suas cotas para um sócio, para um não sócio, e ele não deu causa à dissolução da sociedade, ou seja, ele cede as suas cotas, ele sai da sociedade, ele pode ter cedido onerosamente, vendeu as cotas, né? Cessão onerosa, ele cedeu suas cotas, saiu da sociedade, a sociedade continuou funcionando, continuou atuando, então ele não deu causa à dissolução irregular. A dissolução irregular foi posterior à sua retirada do quadro societário. Este sócio não pode ser corresponsabilizado pelos débitos deixados pela sociedade que se dissolveu posteriormente. Tema 962 do STJ. E por quê? Porque ele não praticou atos ilícitos tipificados lá no 135 do CTN, a gente sempre se reporta ao 135, certo? Ele pode, inclusive, ter exercido poderes de administração ao tempo em que tinha posição societária, a empresa funcionava regularmente, ele atuava como administrador, tinha poderes, exercia o comando da sociedade, ele deixa a sociedade se dissolve posteriormente à sua retirada, ele não tem responsabilidade. Por quê? Porque seria isso, em tese, responsabilidade pelo mero débito, que não se admite com base na súmula 430 do STJ, certo? O que disse mais? Fez muito sucesso uma caixinha de perguntas que eu expliquei o tema 981 em 15 segundos. Tem responsabilidade tributária o sócio, então, tem responsabilidade tributária o sócio que exercia poderes de administração ao tempo da dissolução irregular. Tema vinculante, né? Tema obrigatório, precedente obrigatório, tema 981 do STJ. Os dois temas, portanto, se complementam. Aquele que se retira da sociedade regularmente, sem praticar simulação, sem praticar abuso, e a sociedade se dissolve posteriormente, tema 962, ele não responde. Não responde o sócio do momento do fato gerador se ele não deu causa. Claro, situações extraordinárias reguladas pelo artigo 135 podem determinar a sua corresponsabilização quando ele pratica uma sonegação fiscal, por hipótese, né, pratica um ato violador do contrato social, pratica uma atividade proibida em lei, né, comanda o exercício da sociedade numa atividade proibida em lei, como eu comentei há poucos dias, circulou a notícia de que foi proibido, finalmente, mais uma vez proibido, a venda de cigarros eletrônicos. É uma atividade proibida por lei. Se o sócio comanda atividade societária exercendo uma atividade proibida por lei, por exemplo, comércio de cigarros eletrônicos, este sócio poderá ser corresponsabilizado por estes débitos tributários originados nessa atividade, certo? Então, o sócio que se retira regularmente não responde, quem responde é o sócio do momento da dissolução irregular. Fica ressalvada aquela situação de fraude, uma mera troca de papéis, assim, troca de papéis na sociedade de forma simulada, fraudulenta, não é o que mais acontece, né? Fica ressalvada essa situação e fica ressalvada a situação clássica do 135 do CTN, ato violador da lei, como eu dei o exemplo, ato violador do contrato social, ato violador, enfim, do artigo 135, fundamentalmente contrato ou estatuto violador da lei, certo? E essas situações de abuso da personalidade, enfim, simulação ou fraude. Então, os temas 962 e 981 regulam exatamente essas duas situações com essas ressalvas. Ainda temos situações pontuais com relação a ME e EPP. Também veio pergunta a este propósito recentemente. Não é apenas, vejam só que grave, não é apenas o sócio administrador que responde pelos débitos deixados pela ME e EPP baixada lá na junta comercial, então com distrato, com arquivamento regularmente, mas que deixou débitos. Respondem todos os sócios, claro, na medida da sua participação na sociedade, pelos débitos deixados pela ME e EPP, baixada mesmo regularmente, em havendo débitos
remanescentes. E diz mais o STJ, além de chancelar este redirecionamento com base, então, na Lei Complementar 123, artigo 9º, né, além de chancelar este redirecionamento com base na Lei Complementar 123, diz mais o STJ que é necessário que este sócio, como eu já disse, faça a prova na via dos embargos de devedor que não recebeu bens, né, por conta da dissolução da ME e EPP. Ou seja, a ME ou EPP foi baixada em tendo débitos e o sócio ainda assim recebe patrimônio. É uma situação inadmissível, então ele vai responder, ele vai ter que fazer uma prova, digamos assim, negativa, ter que explicar como se deu esta dissolução, se não deixou bens, enfim, se a sociedade foi esgotada por outros fatores, enfim, situações extraordinárias que ele vai ter que fazer prova, explicar tudo nos embargos e, respondendo à pergunta do seguidor, não é apenas o sócio administrador da ME ou da EPP que responde, mas são todos os sócios. E por quê? Porque está previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 123. Tá bem? Pessoal, extrapolei 3 minutinhos o tempo que eu havia me proposto para trabalhar estes bullet points com relação à responsabilidade tributária, certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu creio que não temos. Aqui.